boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui participando do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente o convite que me foi feito pelos meus queridos amigos Gustavo Brigagão e Dani Brigagão. É realmente uma honra participar desse congresso, especialmente desse painel formado por pessoas tão preparadas e tão brilhantes. É uma honra muito grande. O nosso tema hoje é problemas do contencioso, o Brasil e a experiência internacional. Um tema, de fato, extremamente relevante. O contencioso tributário é um dos temas que mais nos aflige, mais nos tira o sono, né? Todos nós, não só operadores de direito, mas todos aqueles que militam na sociedade, que estão e que tem todas as suas operações aí muitas vezes afetadas por grandes questões de direito tributário no âmbito do contencioso. E hoje, para falar aqui nesse painel, como eu disse, pessoas incríveis, muito preparadas, brilhantes, que dispensam, eu vou fazer a apresentação para seguir o protocolo, mas todos os integrantes do painel aqui dispensam apresentações e o currículo aqui, a que eu vou me referir, ele é bastante resumido, porque o currículo dos participantes, tirando aqui dessa que vos fala, né, mas dos demais, é um currículo muito extenso, muito, muito importante. Então, eu vou iniciar fazendo a apresentação aqui dos integrantes do nosso painel. Dr. Marcos Abraham, desembargador federal do TRF da 2ª Região, professor associado de Direito Financeiro e Tributário da UERJ. O Dr. Marcos vai nos falar sobre a eficiência ou ineficiência da execução fiscal no Brasil. Temos aqui também o Dr. Daniel Ávila, que é procurador da Fazenda Nacional, mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela UERJ, professor de Lei Tributária da Universidade de Santa Úrsula. O Dr. Daniel vai nos brindar aqui com a sua exposição sobre a visão da PGFN quanto ao contencioso tributário no Brasil, em face dos exemplos de outras jurisdições. Temos também aqui o prazer de contar com a presença do Dr. Fernando Rezende, que é economista, professor na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, EBAP, FGV, consultor e ex-presidente do IPEA. O Dr. Fernando vai nos falar sobre o impacto do contencioso tributário para o orçamento público. Temos também aqui o prazer de contar com a presença do Dr. Hugo de Brito Machado II, que é mestre e doutor em Direito, advogado, professor da Universidade Federal do Ceará e da Unicristos. O Dr. Hugo nos falará sobre as proposições para o aperfeiçoamento do contencioso tributário. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu gostaria apenas de fazer dar alguns pequenos avisos. Cada um deles terá 15 minutos na sua exposição, depois nós vamos ver se é possível, a depender do tempo, fazermos alguns debates aqui, diante do interesse, da relevância do tema, que pode gerar aqui alguma polêmica, uma polêmica muito positiva. Também informar que nós faremos um sorteio da obra aqui, nesse congresso feito em homenagem ao grande professor Gilberto Júlio Acanto. Nós vamos sortear a obra que acabou de ser lançada, uma obra maravilhosa, com muitos autores em 2 volumes, e ao final do nosso painel, nós informaremos quem foi premiado nesse sorteio. E também nós vamos fazer aqui uma enquete, e eu gostaria de apresentar já a questão aqui para a nossa audiência. Muito interessante a gente ter essa participação e entender qual é a visão das pessoas e de todos vocês. Nós preparamos uma pergunta com 3 opções de resposta. Nós vamos abrir aqui para votação. A votação, os senhores podem levar o cursor para o canto direito, abaixo, inferior na plataforma, para poder votar, e ao fim também do nosso painel nós divulgaremos o resultado. Então, a questão é a seguinte: em sua opinião, o que mais contribui para a elevada litigiosidade entre fisco e contribuinte? Primeira opção, a complexidade da legislação tributária. Segunda opção, a ausência de cooperação mútua com elevado grau de desconfiança entre as partes. Ou, terceira opção, a ausência de mecanismos mais flexíveis de autocomposição. Então, nós vamos deixar aqui essa votação em aberto, e ao fim nós concluiremos, avisarei no momento de concluir, e aí divulgaremos o resultado. Muito bem. Então, já dando início aqui à nossa exposição, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Marcos. Muito, muito bom tê-lo aqui e muito prazer participar desse painel, Dr. Marcos.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes dessa mesa virtual na pessoa da doutora Daniela Zagari. É um prazer estar aqui hoje nesse evento da ABDF, respeitada instituição com mais de 70 anos de existência, onde tive a oportunidade de, no passado, colaborar e integrar a diretoria por mais de uma década. E espero vê-la em breve novamente, após uma oxigenação na sua presidência, voltar a exercer com grandeza republicana o seu mistério privado, prestando um serviço público e exercendo a sua função social de maneira impessoal e unicamente em prol da comunidade jurídica brasileira atuante no direito financeiro e tributário. Bem, a fala que me coube hoje é relacionada ao tema da ineficiência da execução fiscal no Brasil, temática em que pretendo trazer um pouco da minha visão e experiência prática e teórica como magistrado, como ex-procurador da Fazenda Nacional e como professor de Direito e Financeiro e Tributário da UERJ. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira, eu pretendo traçar um diagnóstico bastante resumido sobre a litigiosidade atual na seara tributária. E na segunda parte, eu pretendo tecer algumas breves reflexões sobre formas alternativas da recuperação do crédito tributário. Bem, como nós sabemos, nem o Poder Judiciário e nem o sistema processual brasileiro foram capazes de absorver o avassalador volume de demandas judiciais ajuizadas como consequência da ampliação do acesso ao judiciário, firmada com a Constituição de 1988. E nada mais perverso do que a injustiça de ter o seu direito violado e ver o seu processo, legítimo instrumento de solução de conflitos, estagnado em um oceano de litígios sem esperança de um célere desfecho. A nefasta consequência é o desrespeito aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da efetividade da prestação jurisdicional, da igualdade e da eficiência. Dentro de um sistema processual como o nosso, materializado por normas direcionadas para a solução de demandas individuais, o congestionamento e a morosidade excessiva se tornam uma das grandes deficiências do aparelho judicial brasileiro. E o direito tributário é um dos principais responsáveis pelo elevado número de processos, como decorrência da sempre tensão entre o poder estatal de tributar, de um lado, e o contribuinte ao exercer os seus direitos, do outro, mas, sobretudo, na minha opinião, pela complexidade do sistema tributário brasileiro, caracterizado por um cipoal de normas jurídicas de difícil compreensão e cumprimento. E para demonstrar essa forte presença do direito tributário no nosso sistema judicial, bastando uma breve e superficial análise da formação de precedentes que nós temos nas cortes superiores, nós podemos identificar, em primeiro lugar, que das 57 súmulas vinculantes publicadas até hoje, 16 delas são de direito tributário. Portanto, 28% do total de súmulas vinculantes são tributárias. Dos 1.104 recursos extraordinários apreciados no Supremo para análise sobre a existência ou não de repercussão geral até setembro de 2020, eu pude encontrar nada menos do que 280 deles versando sobre matéria tributária, ou seja, 25% do total dos recursos extraordinários em repercussão geral.
Por sua vez, no STJ, dentre os 1.064 temas de recursos especiais analisados em sede de recurso repetitivo, contagem que fiz até outubro desse ano, 233 deles são temas de direito tributário, portanto, 22% do total dos recursos especiais na modalidade de repetitivo são tributários. Então, esses números já são reveladores da forte presença do direito tributário no Poder Judiciário. Mas, no meu ver, na temática tributária, eu destacaria que, para mim, o principal ponto problemático, considero um nervo exposto, é o gargalo do Poder Judiciário Nacional em relação e causado pelas ações de execuções fiscais. Segundo o relatório Justiça em Números deste ano, de 2020, publicado pelo CNJ, foi encontrado um acervo de 77 milhões de processos judiciais pendentes de baixa até o final do ano passado, de 2019. E 30 milhões desses 77 milhões de processos, 30 milhões são ações de execuções fiscais. Esse relatório ele chega a afirmar que, e aí abro aspas, esses processos são os principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário, representando aproximadamente 39% do total de casos pendentes e congestionamento de 87% no ano de 2019. O que nós podemos perceber disso, senhoras e senhores, é que o maior cliente do Poder Judiciário brasileiro é o próprio Estado brasileiro. E, no caso, buscando cobrar a sua dívida ativa legitimamente através do modelo que nós temos hoje de execução fiscal. E esse número, quase 40% de todos os processos serem ações de execuções fiscais, nos chama a atenção. De fato, vivemos um dilema real. Por um lado, é necessária a cobrança da dívida ativa, mas o problema verdadeiro é que, em boa parte dessas ações, não se consegue sequer encontrar o devedor, ou, quando se encontra, dificilmente se encontram bens que possam ser penhorados para fins de recuperação do crédito fiscal. E sabemos que existe um custo de movimentação dos variados órgãos e servidores da máquina estatal para a propositura e julgamento das execuções fiscais. Estamos falando de movimentação da máquina do Poder Judiciário, da máquina das procuradorias, tanto da Fazenda Nacional como das fazendas estaduais e municipais. Enfim, há um gasto, há um custo para a movimentação dessas ações de execução fiscal. Segundo um estudo que foi feito pelo IPEA, encomendado pela PGFN, isso há quase 10 anos atrás, o custo de cada ação de execução fiscal foi identificado como sendo de cerca de R$ 5.600, o que, corrigido para os dias de hoje, pela inflação, pelo IPCA, chegamos a um custo de R$ 9.500 por ação de execução fiscal. E o tempo médio de tramitação que foi identificado foi de 9 anos e 9 meses. E o pior de tudo, a probabilidade de obter-se a recuperação integral do crédito fiscal é de apenas 25%. Se nós temos quase 100 bilhões de gastos, cerca de 95 bilhões de gastos anuais do Poder Judiciário, e se 40% de todas as ações são execuções fiscais,
fazendo uma regra de 3 e considerando esse percentual de apenas 25% de recuperação do crédito, nós chegamos à conclusão que 75% das execuções fiscais não chegam ao seu fim e elas, neste cálculo, representam cerca de 20 bilhões de reais por ano para movimentar ações de execuções fiscais que são, na minha expressão, inúteis. Eu vou usar uma frase que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o judiciário brasileiro ele é caro e ineficiente, e aí eu complementaria, eu diria que as execuções fiscais são dois, se não o maior exemplo disso. E para complementar toda essa dificuldade e o custo das ações de execução fiscal que nós temos hoje, eu diria que há uma série de questões controvertidas que acabam fazendo parte do debate, né? Eu vou destacar apenas algumas que são do meu dia a dia judicante, por exemplo, a discussão da possibilidade ou não de compensação em sede de embargos, sobre o cabimento da condenação em honorários da Fazenda Pública em certas situações de extinção do processo e sobre o cabimento de DPJ, do incidente de desconsideração de pessoa jurídica, ou ainda sobre a necessidade da intimação prévia da empresa redirecionanda em caso de identificação de um grupo de fato econômico. Portanto, esse é o panorama geral que nós podemos encontrar no cenário das execuções fiscais. Para dirimir esse abarrotamento que nós temos de processos, de fato, vemos algumas medidas importantes. Uma delas, eu cito como exemplo, a portaria PGFN 502/2016, que foi alterada recentemente pela 19.581 de 2020, que dispensa os procuradores de contestar, de oferecer contrarrazões, de interpor recursos. Um dos pontos que eu chamaria atenção é que não está sendo dada atenção à desistência dos processos e dos recursos já existentes hoje, que continuam a movimentar a máquina administrativa. Então, além disso, além desse exemplo da PGFN, eu diria que seria importante que estados e municípios também adotassem esse tipo de medida bastante racional. Um outro modelo racional interessante que a própria PGFN também adotou foi a modelagem de rating da dívida ativa para que ela possa escolher melhor quais ações de execução fiscal ajuizar, identificando quais créditos são mais recuperáveis e aqueles que são de menor probabilidade de recuperação. E dentro desse cenário, temos visto algumas alternativas, né? Uma delas que já vem sendo adotada, que é o protesto da certidão de dívida ativa, que eu acho bastante válido como um meio alternativo, e também a questão da securitização da dívida ativa, sistemática que encontra simpatia da minha parte, né? Uma espécie de venda para o setor privado, com algum deságio, desses créditos para fins de cobrança, seja cobrança pelo próprio setor privado, seja pelo Estado, mas já recebendo adiantamento com deságio de uma parte desse valor. O fato é que nós precisamos repensar o modelo de cobrança dos créditos fiscais que existem hoje e precisamos buscar novos modelos, novas alternativas mais econômicas, mais eficientes para a recuperação dos créditos tributários. E penso que
alternativas precisam ser implementadas a exemplo da Fazenda Nacional por estados e municípios. Essas eram as breves reflexões que eu queria trazer. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Doutor Marcos, excelente. Realmente, nós hoje nos deparamos com esse cenário das execuções fiscais no Brasil, e ouvindo a sua fala, que me ocorreu aqui, foi imaginar que existe, se nós pudéssemos criar essa relação, eu diria, e depois queria também ouvir o doutor Daniel a respeito, o doutor Hugo, o doutor Fernando, talvez 3 grandes ordens aqui de situações, né? Aquela situação mesmo do devedor até o devedor quanto mais, embora a gente não tenha uma definição ainda na legislação federal sobre o que é devedor quanto mais, mas imaginando aquela situação realmente do devedor inidôneo, aquele que não vai fazer face, aquele que viola a concorrência, aquele que não paga e que tenta se financiar ou promover uma errada concorrência pelo não pagamento de tributos. Nós temos aquela ordem também de contribuintes que gostariam de pagar, mas não conseguem, pelo elevado valor que as dívidas tributárias se tornam, com multas e juros elevadíssimos. Muitas vezes, a grande questão, eu ouvi outro dia num outro seminário, que talvez a grande questão hoje não seja o principal, sejam as multas e os juros que tornam, muitas vezes, essas dívidas impagáveis. Para essa ordem de situação, me parece que a transação, agora, especialmente na esfera federal, tivemos agora em São Paulo a notícia, ontem ou anteontem, da regulamentação da transação também na esfera estadual, mas a transação, especialmente para endereçar esse ponto, a transação da dívida, me parece que vem como um mecanismo muito válido para lidar com essas situações, para créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E nós temos a terceira ordem, que são aqueles que até em algum momento pretendo falar um pouquinho sobre isso, que são aqueles contribuintes que, de fato, querem questionar a dívida, e a execução fiscal é um mecanismo, por meio dos embargos, por meio da defesa que será apresentada, de questionar pela primeira vez em juízo o crédito tributário, e validamente, porque é o momento em que se tem para questionar o crédito tributário, e com a garantia, né, do juiz imparcial, da inafastabilidade do controle jurisdicional e tantas outras garantias. Bom, mas dito isso, já falei muito, eu gostaria de passar a palavra aqui, meu querido amigo, doutor Daniel. Boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui nesse evento promovido pela BDF, uma casa que tenho com a qual Boa tarde. Perdão, gente. Houve algum problema de tecnologia entre o computador e os livros. Tecnologia humana. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui nesse evento promovido pela BDF, instituição com a qual tenho uma profunda identificação, porque participo de eventos, assisto, recentemente me filiei, além de ter o privilégio de dividir a mesa com pessoas que são minhas referências no direito tributário, a doutora Daniela Zagari, a quem cumprimento e cumprimentando os demais palestrantes, nomeadamente na tela do meu visor, o professor e amigo Hugo de Brito Machado II, o desembargador e professor também, Marcos Abraham, e o doutor Fernando Rezende. Senhores, o que me coube aqui da nossa divisão de tema é falar da visão da Procuradoria no direito comparado e de que forma a Procuradoria tem absorvido e dialogado com diferentes sistemas no intuito de lidar com o problema. E o problema em si é o problema tão bem descrito pelo Marcos Abraham, que é a crise do contencioso tributário. Eu vou me permitir começar a minha exposição. A exposição será breve, tá? Ela apresenta o problema, percorre algumas causas e algumas iniciativas já consolidadas e em curso para enfrentá-lo, e termina com um voto esperançoso, porque acho que, diante de qualquer problema, cabe-nos buscar otimismo. O problema foi muito bem descrito pelo Marcos, né? Não resta dúvida. Acrescentando alguns elementos fáticos, cumpre aqui destacar ainda
que além de 9 meses, o Dr. Marcos concentrou a sua análise empírica, sobretudo no problema das execuções fiscais. Embora tenha destacado o 25% de números de REs no STF, o número de repercussões gerais. Mas importa aqui ainda destacar que o tempo médio do contencioso tributário no Brasil, somando a instância judicial, a instância administrativa que lhe é prévia muitas vezes, pode chegar a mais de 18 anos, a 18 anos e 11 meses. Um estudo realizado pelo IPEA em 2018 levantou que as cifras a serem decididas no contexto do contencioso tributário alcançavam, em 2018, 3,4 trilhões de reais. Vale dizer, mais de 50% do PIB nacional de 2018. Não resta dúvida que, diante dessa fotografia, somada ao fato de que mais de 40% dos processos que tramitam nas varas tratam do direito tributário, nós temos uma imagem pouco alentadora, né? A fotografia não é lá muito alegre, não é uma fotografia que nos anime, que nos conceda esperança. No entanto, é importante que a gente entenda que uma fotografia diz muito pouco sobre para que sentido se vai. Imaginem uma fotografia de alguém no meio da ponte. Eu costumo pensar nisso, nesse momento de transição. Olhar alguém no meio da ponte pouco diz sobre o sentido, né? É uma questão estática. Aqui é importante que a gente acrescente o movimento e o sentido. E nesse contexto, me parece que vale a pena, primeiro, identificar algumas causas. As causas já foram perfiladas, mas importa aqui ainda destacar que essa grande litigiosidade entre fisco e contribuinte no nosso sistema deve-se a um aspecto que é histórico. O professor Ricardo Lobo Torres bem destaca a prevalência de uma moral salvacionista no contexto brasileiro, no sentido de que as nossas tradições históricas nunca colaboraram para que a gente identifique a figura do Estado com a figura do cidadão, resultando num certo salvacionismo moral. No lema da lei do Gerson, cada um por si, o fato é que a gente começa a consolidar há pouco tempo diferentes fatores contribuindo para isso, ditaduras, o sistema de colonização imperial, mas o fato é que é bastante recente a nossa experiência de nos imaginar como parte do Estado. Ao lado disso, nós temos uma questão teórica que também contribui. O fato é que, seja por essa animosidade, por essa desconfiança, seja por outros fatores, tem prevalecido, embora nos últimos anos cedendo espaço para uma nova corrente, mas tem prevalecido nas correntes tradicionais que estudam o fenômeno da tributação e do direito tributário no contexto brasileiro, uma retórica mais formalista, que não é de jeito maneira a ser dispensada, mas que, ao meu ver, é insuficiente para prestar conta do desafio que o presente nos impõe. E qual é o desafio? Percorrer esta ponte. De nada nos adianta atuarmos num sistema que entrega à sociedade um resultado tão insatisfatório. E a Procuradoria da Fazenda Nacional, e aqui eu não posso falar da posição da Procuradoria da Fazenda Nacional, a definição da temática foi um pouco ambiciosa. Eu posso, no máximo, falar de como este Procurador da Fazenda Nacional vê a posição da Procuradoria da Fazenda Nacional. E neste contexto, nos últimos anos, talvez a gente possa frisar os últimos 15 anos, 20 anos, me parece que a instituição tem dado largos passos no sentido de resolver o problema de compatibilizar o direito tributário como um todo ao dever de boa administração, pensando numa ideia de boa administração fiscal. Diferentes iniciativas que, olhando para o direito comparado, seria possível encontrar diferentes modelos que informariam e ofereceriam outras respostas normativas ao problema que nós estamos inseridos. Pensemos no contexto das execuções fiscais. Durante bastante tempo, refletimos, ainda há um debate a respeito, sobre o desafio de se implementar um novo modelo de cobrança do crédito tributário no Brasil. Me recordo que os primeiros debates percorriam a estrada de se cogitar de um modelo de contencioso administrativo, né, de cobrança administrativa, e nesse aspecto teríamos exemplos no modelo português, no modelo norte-americano, que, embora tenha uma fase de cobrança judicial, ela se dedica mais às hipóteses em que a gente tem divergência entre os credores sobre quem vai adjudicar o bem. A cobrança é, na sua maioria, administrativa. O modelo francês também seria exemplo, México, Venezuela, mas o fato é que não nos vale, não é suficiente olhar o contexto internacional. É necessário aqui fazer a necessária antropofagia, que Mário de Andrade dizia. Então,
Absorvendo esses conceitos, né, os nossos vieses cognitivos dentro da dogmática brasileira e mesmo o nosso ordenamento jurídico não foram muito receptivos a esse modelo. E o que a Procuradoria pôde oferecer em substituição? Aqui, no caso do Executivo Fiscal, me parece com bastante êxito, tá? Editou-se a Portaria 396 de 2016, alterando-se o modelo de cobrança judicial para que se passe a pensar no interesse processual a partir da viabilidade de que se obtenha êxito. É justamente a absorção da noção do custo da execução fiscal. A execução fiscal envolve um custo muito grande, e não só financeiro. Ela reflete na morosidade do aparelho jurisdicional, na desesperança diante de se obter do Estado uma solução para os nossos conflitos. É preciso que a gente se dispa de discursos formais que não têm qualquer compromisso com as consequências e, claro, dentro das balizas normativas que o nosso ordenamento nos oferece, busquemos soluções úteis, porque soluções pouco úteis não nos conduzem a lugar nenhum. E no contexto de buscar soluções úteis, uma outra proposta que recentemente ganhou mais espaço no debate nacional e no contexto normativo foi a introdução de instrumentos consensuais de solução de litígios, como bem destacou a doutora Daniela. Nesse contexto, teríamos também diferentes experiências no direito comparado. Portugal tem um modelo de arbitragem bastante exitoso. O Canadá, embora não seja uma questão de solução de litígios, tem um sistema em que você formula uma consulta ao fisco diante de problemas e, diante dessa consulta, o fisco lhe informa exatamente como seria a solução adequada para aquele tipo de divergência na interpretação normativa. Nós temos transação ainda na França e em diferentes cenários. Mas, mais uma vez, a primeira tentativa de introduzir a transação no contexto brasileiro não foi lá muito exitosa. Fez parte do Pacto Republicano, em 2009, enviado ao Congresso, mas encontrou grande divergência doutrinária. Recentemente, no meio, por ordem da Lei 13.988, nós tivemos bastante êxito em introduzir um modelo de transação que ainda está nos seus primeiros passos, mas que tem a virtude, ao meu ver, de ser atento à capacidade institucional da Procuradoria da Fazenda de formatar os melhores modelos para esse tipo de acordo e de convergência de interesses entre Estado e contribuinte. Fazendo um paralelo, e é necessário que se faça, tá? Embora a transação não se volte apenas a transacionar dívida inscrita, ela sirva também ao escopo de reduzir litígios, o fato é que se avançou mais na regulamentação da transação da dívida ativa, a exemplo das portarias 9917 e da portaria mais recente 14402, que trouxe aqui uma transação para o contexto específico da Covid, a transação excepcional. Mas vejam, senhores, é bastante comum que se encontre em debates, em reflexões, uma comparação entre a transação e o refis. E neste contexto, é importante que a gente perceba que o refis tem como berço de origem um debate parlamentar que é interessante, que é importante, que o legitima, mas que também abre espaço para antigos vícios do nosso personalismo, né? De uma ideia de rent-seeking, de captura de setores. E nesse contexto, muitas vezes, revela uma ferramenta tributária que não é just in time, que não é customizada às necessidades do momento. A transação tem sido, ao meu ver, mais equilibrada entre o dever de igualdade concorrencial entre o contribuinte, que efetivamente precisa de um benefício, e ali se exerce o escopo de permitir a recuperação econômica dele, e aqueles que, a rigor, utilizavam esses modelos de exoneração como um trampolim, onde iam surfando refis em refis com uma estratégia de reduzir seus passivos tributários. Ainda no contexto de inovações, temos no horizonte alguns temas que talvez suscitem ou alimentem maior embate entre fisco e contribuinte. Vale a pena aqui destacar, por exemplo, a recente aprovação, está em pauta no Senado, eu acho que foi aprovada ontem, mas confesso que não conferi, a lei que pretende reformular o sistema de falência e recuperação judicial, introduzindo nele uma transação específica, o que é bastante interessante, mas ainda, normativamente, a possibilidade de que a Fazenda Pública venha a requerer a falência. Aqui, será difícil encontrarmos convergência com os interesses dos contribuintes, mas é medida normativa que se volta a solucionar um problema de que
determinados atores, segmentos na sociedade, não têm capacidade econômica de pagar os seus tributos, e a despeito disso, a dívida vai se postergando para sempre. Está em debate também no Congresso Nacional a lei que regulamenta o contribuinte, o devedor quanto mais. É importante que a gente possa diferir diferentes qualidades de devedores. E a lei é bastante dura, traz inclusive a possibilidade de cancelamento de CNPJ. Não há novidade aqui, mais uma vez, diante do direito comparado. Diferentes sistemas normativos permitem um cancelamento do CNPJ. Mais uma vez aqui, o sistema norte-americano é um exemplo, em algumas circunstâncias. Nesse contexto, das medidas que foram e que vieram, e dos embates que ainda teremos, nem tudo são vitórias. Recentemente, bastante recente mesmo, via a Comissão de Estudos Tributários da OAB, eu tive notícia que a Receita Federal, por exemplo, tem se negado a remeter, ou tem se negado não, tem oposto alguma resistência a remeter débitos que estão no âmbito da Receita à inscrição de dívida ativa para que eles possam ser incluídos na transação. Esse é um obstáculo cultural e talvez corporativo que nós temos, que terá que ser, de fato, em diálogo com o contribuinte, superado, porque é um vício de coerência da própria política interna e, a meu ver, há mesmo aqui uma espécie de venir e contrafacto próprio da União. Não faz sentido você qualificar um contribuinte como de crédito irrecuperável e depois criar obstáculos para acelerar a remessa e inscrição em dívida ativa. Mas, a despeito de tudo isso e das dificuldades que ainda temos, encaminhando já para o final, eu gostaria de dizer aos senhores que, olhando a ponte que eu descrevi no início, me parece que a gente vai bem. A Procuradoria da Fazenda tem contribuído para o desempenho do seu papel de conseguir trazer a relação com o contribuinte um espaço de maior consensualidade e eficiência. Um dos melhores exemplos seria que, recentemente, nós desistimos de mais de 1.000 recursos especiais que estavam pendentes no STJ, adotando o critério do rating justamente para expandir o que se qualifica como interesse processual para abranger, ou melhor, para se reconhecer a ausência de interesse de créditos que eram irrecuperáveis. Isso é um avanço exponencial. Em outro momento, já nesse ano, ou ao final do ano passado, não me recordo muito bem, nós cancelamos de ofício mais de 5 bilhões de reais. Foram mais de 621 mil inscrições. Então, me parece, e não é aqui uma defesa corporativa, mas o tema que me foi recortado me permitia isso, eu fico bastante confortável, que com vários vícios e espaços em que ainda temos que avançar, como, por exemplo, o controle da própria inscrição do crédito, canais para maior diálogo com o contribuinte, que a Procuradoria tem desempenhado, se não de maneira perfeita, de maneira bastante elogiável, a sua função de ampliar os espaços de consensualidade no intuito de reduzir o problema do contencioso tributário aqui no Brasil. E, para fim de encerramento, eu gostaria de dizer aos senhores que eu tenho adotado, ultimamente, tive contato com a frase, que eu gostaria de propor a todos um otimismo diante desse problema. Se não um otimismo principiológico, porque se acredita que o otimismo seja bom, um otimismo estratégico. James Tobin, um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, estudando a influência do otimismo e do pessimismo na questão econômica, cunhou a frase de que o otimismo não funciona. A economia comprovou que o otimismo não funciona. Ser otimista não melhora nada, mas o pessimismo, este sim funciona, piora tudo. E se não for, pela razão de que acreditamos que devamos ser otimistas, sejamos otimistas estratégicos, no sentido de que, se formos pessimistas, contribuiremos para o problema e não para a solução. Muito obrigado. Excelente, excelente, Daniel. Inspiradoras aqui as palavras, e eu concordo bastante com essa visão otimista, ou ao menos não pessimista, que nós devemos ter, né? Falando aqui um pouquinho da experiência da transação, eu tenho acompanhado também muito de perto esse trabalho muito bacana da Procuradoria, e já de longa data, né, começando com as portarias sobre negócio jurídico processual, até culminar agora com a legislação da transação, que vem sendo aprimorada. E eu me filio àqueles que também acreditam na legitimidade
e nesse instituto como algo que veio para o bem, para aproximar fisco e contribuinte. Me causa um pouco também de espécie esses pontos aí de um pouco de distorção, dessa questão da demora no envio do débito para inscrição endividativa. Aliás, isso é um ponto que em diversos debates, em diversas reuniões vem sendo levantado, mas a legislação precisa ser aprimorada. Realmente ficou esse limbo entre crédito definitivamente constituído, ainda não inscrito, mas também acho, nós precisamos começar de algum lugar, precisamos ir aprimorando mecanismos de confiança. Um ponto da sua fala também que me chamou a atenção, me fez pensar aqui bastante, é na questão da consulta tributária. A consulta tributária, ela deveria ser melhor utilizada no nosso país, porque ela é um mecanismo que poderia aproximar e cooperar muito, criar um nível de cooperação muito grande entre fisco e contribuinte. Nós conhecemos a complexidade da nossa legislação, não preciso nem comentar. Então, quantas vezes há uma dúvida, quantas e quantas vezes há uma dúvida objetiva mesmo sobre o cumprimento da legislação tributária, que poderia ser facilmente resolvida com uma resposta à consulta eficiente, não a resposta que simplesmente interprete em favor do fisco, e nem a resposta, como vem acontecendo muitas vezes na atualidade, de se dizer que a consulta é ineficaz porque a legislação é clara. Então, isso tem sido uma realidade muito constante. Então, esse mecanismo de aprimoramento seria bastante interessante. E, finalmente, uma última palavra sobre essa questão da falência, me preocupa muito. Nós tivemos o conhecimento, salvo engano, é o único precedente conhecido, um precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decretando a falência de um contribuinte por falta de pagamento de tributo. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com esse entendimento, com uma legislação que venha admitir claramente essa possibilidade. Entendo que não se pode criar competição com não pagamento de tributo, com contribuintes inidôneos, mas tenho muito medo do alargamento dessa utilização pelo mero não pagamento, não estou simplificando, mas pelo não pagamento de tributos por contingências da operação, por contingências da atividade, e nós sabemos muito bem como isso pode acontecer sem que isso seja revelador de dolo ou revelador de nenhum intuito fraudulento que pudesse conduzir a essa falência. Então, eu vejo com muito receio. E passo agora a palavra para o doutor Fernando. Doutor Fernando. Bloquear. Ok, agora sim. Obrigado aqui pelo convite. Eu queria agradecer muito o convite que me foi enviado pela BDF, na pessoa do Gustavo Brigagão, que eu conhecia há muitos anos, quando ele ainda era sócio do escritório Leocanto Rezende e Guerra, com quem eu tive a oportunidade de conviver no início da minha carreira econômica e durante e pós os trabalhos da Assembleia Constituinte de 1988. Né? Aqui nessa mesa eu ouvi muitas palestras interessantes que me provocam a reflexão sobre essa questão tão séria que é a questão do contencioso na administração tributária brasileira. Né? Eu anotei aqui 4 coisas para a gente conversar rapidamente, que temos pouco mais de 10 minutos. Né? A dimensão do problema, a falta de espaço para lidar com essa situação, as origens das dificuldades que enfrentamos e o que precisaríamos fazer. A dimensão do problema, eu tinha anotado alguns números que me foram passados pelo meu amigo Everardo Maciel, né, e que coincidem totalmente com o que agora o professor Daniel acabou de falar aqui. A dimensão do contencioso é astronômica, né, 3,4 bilhões de reais, não é isso? 3,4 bilhões de reais. Né? Isso pode ter várias explicações, não é a minha praia ficar discutindo as explicações para isso, mas eu diria que tem bastante relação com a destruição do nosso regime tributário que foi desenhado em 1963
e foi implantado na emenda 18 de 65 e depois reproduzido com algumas alterações na Constituição de 67. Eu lembro que essa comissão de 63 foi instalada pelo antigo Ministério da Fazenda na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Uma comissão formada por ilustres juristas da época, o Gilberto era um deles, o Rubem Gomes de Souza era um dos líderes, e como economista participava o professor Simonsen. Não era o Simonsen. Era o que virou depois presidente da FGV. Às vezes me falha a memória nesses momentos, mas daqui a pouco... Hein? Carlos Ivan Simonsen. Não, Carlos Ivan Simonsen Leal é o atual professor. É o atual professor. Qual é o Carlos Ivan? Mas era o tio dele, que era o economista assessor. Deixa para lá. Esse não é o dado relevante aqui na nossa discussão, né? E aí o que aconteceu? Na Constituição de 88, na Constituinte de 88, que eu tive o prazer e a oportunidade de acompanhar no início da minha carreira, né, o regime foi totalmente destruído, rasgado, por um argumento muito trivial, porque naquela época da Constituinte havia muita emoção, né? As coisas eram discutidas muito emotivamente pela transição, que foi, de certa maneira, não tão dramática quanto em outros países, mas uma transição complicada, né? E, consequentemente, não, isso é obra do regime militar, então vamos ignorá-la. E, junto com as mudanças que não foram muito apropriadas no regime tributário, destruiu-se o federalismo fiscal, o modelo do federalismo fiscal. Algo que eu acompanhei muito o debate sobre federações no mundo. Qualquer reforma tributária em países federativos tem que lidar simultaneamente com a reforma do federalismo fiscal. Não dá para ignorar as duas dimensões do problema, né? Mas isso em 88 foi solenemente ignorado. E pior, em 89, estados e municípios, principalmente os estados, se juntaram numa comissão, numa reunião, então, com o FAS, e decidiram congelar os coeficientes de rateio dos fundos constitucionais. Num problema onde a autonomia municipal tinha sido sancionada pela Constituinte, autonomia política. Nada contra a autonomia dos municípios, mas contra a não revisão do modelo de federalismo numa situação como essa. Tudo isso contribuiu em muito para a ampliação do contencioso. Porque não só as normas legais, que os senhores conhecem muito mais do que eu, mas também a multiplicação de instruções normativas e outros atos da administração tributária que lidam com problemas complicados, como, por exemplo, se determinada compra dá crédito ou não dá crédito na apuração do imposto devido. Então, esse é um dos problemas que só existe no Brasil também. Eu, na época, conversava muito com outro amigo meu, que era o professor de São Paulo, um dos maiores mestres no ICMS. Atividade não é uma palavra, um conceito juridicamente claro, o Alcide Jorge Costa, né? Era um conceito econômico, não jurídico. Então, ficava aquela discussão se dava crédito ou não dá crédito, é crédito físico, é crédito financeiro, e por aí fomos. E isso foi também motivo de acumular, eu diria, muitos conflitos no judiciário. O problema, primeiro, número um, a dimensão do problema é astronômica. 3,4 trilhões, segundo também um número que o Everardo me passou de uma pesquisa feita pela Ernst Young para o Ético, aquele Instituto de Concorrência Tributária, né? Isso aqui é muito maior do que o valor do capital de muitas grandes empresas na economia mundial, né? Ora, aí temos o outro lado do problema. Junto com o regime tributário, o regime orçamentário brasileiro não existe. Não existe orçamento. O orçamento não só é discutido nas páginas policiais, né? Não, porque foi aqui. Eu estive num evento muito importante na Índia, no momento em que discutia-se também o orçamento público indiano. E, para minha surpresa,
a discussão orçamentária apareceu nas principais páginas dos principais jornais de Delhi. Né? De onde está vindo o dinheiro? Para onde o Estado está gastando o dinheiro? E aqui no Brasil não se discute nada disso. Por quê? Porque, além de não existir orçamento, nós criamos um regime de gestão fiscal que agride qualquer texto de finanças públicas. O regime de gestão fiscal brasileiro divide despesas em duas categorias, obrigatórias e discricionárias, e receitas em duas categorias, primárias e extraordinárias. Isso não é classificação de despesa pública em lugar nenhum do mundo. Então, é obrigatório, pronto. E o resto é discricionário, mas não devia, porque se o orçamento é uma lei aprovada no Congresso, não deveria haver discrição para o Executivo controlar a execução da despesa, mas tem. É assim que vem desde a adoção do Plano Real e que foi apertado ainda mais pós-98, porque em 98 o Brasil o Brasil passou por uma crise séria, lá na crise asiática, se originou na Ásia e chegou aqui no final da década de 90, né? E foi obrigado a um acordo com o Fundo Monetário para salvar o Plano Real. Né? E nesse acordo se comprometeu a gerar um superávit primário de mais de 3 pontos percentuais do PIB. E desde então nós ficamos amarrados na meta do primário. Eu digo para os meus colegas e meus eventuais cursos, quando eu dou nessa pós-graduação, o raciocínio fiscal ficou primário. Voltamos ao curso primário. Ninguém discute mais seriamente o problema. Qual é o tamanho, só para dar um número para vocês, da chamada despesa discricionária no Brasil, na lei, no PLO, no Projeto de Lei Orçamentária de 2021? Menos de 100 bilhões de reais. Ora, nós temos um contencioso de 3,4, o número aqui, não é 3,4 trilhões, segundo o número que eu anotei, não bilhões, desculpem aqui o erro, eu tinha anotado. E temos menos de 100 bilhões de reais de chamadas despesas discricionárias. Então, não há espaço nenhum para lidar com o contencioso. Porque dentro do conceito de despesas discricionárias, acho que a maioria das pessoas que não lidam com esse assunto podem não ter conhecimento, tem coisas que deveriam ser obrigatórias. Vou dar só um exemplo para os senhores. O gasto que está no orçamento, a previsão de custeio e de investimento em educação e saúde, não é considerada, para esses fins do orçamento público, uma despesa obrigatória. Ainda que tenha um dispositivo constitucional que prevê lá uma vinculação mínima de 25% para a educação, no governo federal é um pouco menos, né? E um percentual agora para a saúde. Ora, mas o que acontece? Nas regras vigentes, é considerado que o gasto foi executado se o orçamento foi empenhado, se a despesa foi empenhada. Nós inventamos uma regra que agride o idioma português. São 3 fases de execução da despesa: o empenho, a liquidação e o pagamento. Se você chegar em Portugal e dizer, foi liquidado, mas não foi pago, os portugueses vão achar graça. Mas não paga, mas considera-se que cumpriu a vinculação constitucional e vai para onde? Vai, como a gente dizia antigamente, vai para a gaveta, né? Vai para os chamados restos a pagar, que deixaram de ser restos há muito tempo, viraram uma montanha de restos a pagar. Então, nós estamos aprisionados nessa situação há 30 anos. E aí? Então, a origem do problema está aí, na destruição do orçamento e na não revisão do modelo de gestão fiscal que foi adotado há 30 anos. O que precisamos fazer? Nós precisamos tratar da única reforma que não discutimos no Brasil nos últimos 30 anos. Nós não fizemos quase nenhuma. Discutimos a reforma tributária, que está de novo no ar e vai piorar a situação se essas propostas que estão aí forem adiante. Discutimos reforma política, nada aconteceu. Discutimos reforma previdenciária, aconteceu alguma coisa recentemente. Discutimos reforma administrativa, também nada acontece de relevante. Mas não discutimos aquela que eu chamei
em publicações que fizemos em estudos na FGV, da reforma esquecida. A reforma orçamentária é essencial para a reconstrução do Estado. É um instrumento de gestão mais importante em qualquer organização, seja ela pública, privada, internacional, o que seja. Mas nós não discutimos. Por quê? Porque não interessa. Quem tá garantido o seu espaço na execução obrigatória não quer nem ouvir falar em reforma orçamentária. Então, nós passamos mais de 30 anos sem discutir prioridades. E sem discutir uma palavra que acho que foi o Daniel que mencionou agora no início, estratégia. Nós estamos num mundo que passa por profundas transformações na área econômica, na área social, na arena internacional, com a Covid, pós-Covid, novas tecnologias digitais e por aí afora, e nós não estamos discutindo nada qual é o nosso futuro. Então, o que é que eu quero enfatizar aqui? É a necessidade da gente pôr em debate não reformas isoladas, não é uma reforma tributária, não é uma reforma administrativa, é a reforma do Estado Nacional. Que o Estado Nacional precisa ter condições de definir uma estratégia e de planejar o novo futuro dos brasileiros nas próximas 2 décadas, pelo menos. Não, mas não, nós ficamos aqui aprisionados nesses pequenos detalhes e tentando ver como é que a gente vai conseguir abrir um espaçozinho no orçamento. Desculpe o contencioso, daqui a pouquinho eu tenho que parar, daqui a uns 3 minutos. Como é que o contencioso é tratado no orçamento? Alguém já foi ver? Certamente aqui os procuradores da Fazenda, certamente já devem conhecimento. Mas eu anotei aqui uma coisa que eu queria, né? Ele é tratado num dos múltiplos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se eu for olhar aquele anexo, é um anexo enorme, com algumas indicações daquilo que tem chance de ser liberado, daquilo que não tem chance de ser liberado, mas não entra na elaboração da proposta orçamentária per se. É um anexo. Então, eu queria finalizar com essa observação, porque eu acho que o nosso objetivo aqui é promover um pouco um debate e não ficar parado num tema só, porque acho que é isso. A gente não vai sair dessa armadilha que nós criamos. E com o tamanho desse contencioso, eu não vejo nenhuma chance disso ser reduzido. Pelo contrário, a chance que eu vejo é de ele crescer. Dele crescer nos próximos anos, porque o que estão falando de matéria de reforma tributária, vou finalizar, vai aumentar a complexidade do nosso regime. Todas as propostas dizem que é para simplificar, mas eu quero só dizer, fundir impostos não é simplificar. Pelo contrário, vai complicar muito mais. Eu não tenho tempo de explicar isso em detalhes agora, mas posso fazer algum comentário mais ao final, se houver tempo ainda nessa sessão. Então, obrigado aqui pela atenção. Doutor Fernando, excelente. Realmente entendendo muito aqui e depois gostaria de ouvi-lo aqui, se tivermos tempo também, um pouquinho mais sobre essas consequências da reforma tributária, que também nos preocupam muito com essa mensagem de que aliviaria o contencioso, mas nós temos aí muitas dúvidas em relação a isso. Mas eu vou passar a palavra aqui para o doutor Marcos, porque eu percebi que ele tem contribuições aqui a fazer, muito mais do que as minhas. Obrigado, doutora Daniela. Em primeiro lugar, eu tenho que parabenizar, estou muito feliz, professor Fernando Rezende, de ouvir o senhor trazer à discussão a questão orçamentária. De nada adianta discutirmos todos os problemas de direito tributário sem nos preocuparmos com o outro lado da mesma moeda. Nos preocupamos com a arrecadação tributária, mas não nos preocupamos com a destinação, e a destinação ela é estabelecida por uma lei orçamentária.
uma lei que deveria ser respeitada, que deveria ser cumprida, uma lei que na Constituição está escrito, a despesa ela é fixada, ela não é autorizada, não há discricionariedade para o administrador. Quando muito, não havendo recursos, ele pode não executar de maneira motivada. Não é à toa que nós chamamos as nossas leis orçamentárias, e temos 3, né, uma de planejamento, que é a PPA, a LDO e a LOA, chamamos a lei orçamentária de uma peça de ficção. Embora não tenhamos no nosso ordenamento jurídico nenhuma outra espécie de lei que não seja lei cogente, obrigatória. Não existe lei facultativa, mas transformaram o nosso modelo orçamentário legal em uma lei facultativa. E o senhor sabe, professor Fernando, de onde vem isso? Isso vem de 1860, na formação do Estado alemão, ainda na época do Reino Prussiano, e havia uma pendência entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo para aumentar gastos de guerra, e o Legislativo não autorizou. O rei, então, encomendou do chanceler Bismarck, todos nós conhecemos, uma solução. E veio, então, de um jurista, Paul Laban, a tese que vigora 150 anos depois, mais 160, vigora aqui no Brasil, a tese de que a lei orçamentária é lei formal, ela não é uma lei material, e daí vem essa discricionariedade, e ela não é levada a sério. Ela tão não é levada a sério, professor, que nas faculdades de direito financeiro não é uma disciplina obrigatória. Essa é uma luta que eu venho tendo junto ao MEC para transformar a disciplina direito financeiro, e não tributário, direito financeiro, como disciplina obrigatória para os cursos de direito, que não é. Tirando as grandes faculdades, o UERJ, USP, o UNB, na grande maioria, não sei se na UFCE, doutor Hugo, mas na grande maioria das faculdades, direito financeiro é uma eletiva quando ela entra na grade como eletiva. Então, não se preocupa com a destinação dos recursos. E para concluir, doutora Daniela, já aqui caminhando para concluir, nós estamos aonde? Estamos na BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, mas ela não tem eventos de direito financeiro, ela tem eventos de direito tributário. Então, eu rogo a importância do assunto para que a BDF também volte a discutir essa matéria tão importante para a cidadania, tão importante para o desenvolvimento de qualquer nação e da nação brasileira. Desculpe me alongar. Parabéns, professor Rezende, pela sua palestra. Obrigado pela chance de falar, doutora Daniela. Imagina, excelente. Fica aqui registrado a recomendação. Muito, muito interessante mesmo e muito importante esse debate. Agora, vou passar a palavra para o doutor Hugo. Doutor Hugo. Boa tarde a todos. Doutora Daniela, doutor Fernando Rezende, doutor Marcos Abraham, doutor Daniel. É uma alegria fazer parte dessa mesa virtual aqui da ABDF, do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da ABDF. Eu queria agradecer a todos os que fazem o Congresso pelo convite, pela oportunidade de participar desse evento, em especial ao professor Gustavo Brigagão. E devo dizer que aprendi bastante, aproveitei bastante das intervenções que me antecederam, e o tema que me foi incumbido, né, de proposições para o aperfeiçoamento do contencioso, é um tema que dialoga com tudo que foi dito por todos os que me antecederam, e afirmações que foram feitas por todos, com as quais estou de acordo, com todas as afirmações feitas por todos que me antecederam. Eu apenas, talvez, faça aqui afirmações que vão acrescentar, vão inserir novos elementos nas considerações que já foram feitas, talvez já se encaminhando para essas proposições de aperfeiçoamento. A primeira provocação que eu faço é a de tentarmos ver o contencioso, e aqui já começamos a
a enfrentar uma das possíveis causas do problema, de ver o contencioso não como algo criado por contribuintes inadimplentes. Costuma ser dito que o problema do contencioso, isso nem sempre é colocado de maneira clara. Às vezes, como o professor Daniel fez, ele colocou isso de maneira clara. Às vezes isso não é colocado de maneira clara, é colocado de maneira implícita. Mas se coloca como sendo o grande problema o contribuinte que não paga. E o judiciário, às vezes, algo que atrapalha. O contribuinte tem que ir ao judiciário, pode ir ao judiciário, ele se defende no judiciário, o processo demora, o fisco demora a receber. Então, o contencioso é colocado como um problema. Aqueles trilhões estão demorando a entrar no orçamento, estão demorando a entrar nos cofres públicos, porque o contribuinte não paga. Mas o contencioso não pode ser visto assim. O contencioso não pode ser visto assim porque é um contencioso, existe um conflito. E, às vezes, o contribuinte não paga porque ele acha que não é devido. E, às vezes, não é mesmo. Porque, do outro lado, a cultura do Gerson, que foi mencionada aqui, ela está inculcada, ela está entranhada no brasileiro, tanto no que passa no concurso público, como o que fica na iniciativa privada. O cidadão brasileiro, ele não se santifica, não se purifica, não se perfectibiliza quando ele passa no concurso público. Então, nós não devemos demonizar o legislador, a política, o que é feito pela lei e enaltecer o que é feito pela instituição normativa, pela ordem de serviço, pela portaria e o que é seguido pela autoridade fiscal. Então, essa postura, e por que eu digo isso? Porque o que James Marins chama lá de vulnerabilidade formal do contribuinte. Os agentes públicos, muitas vezes, eles cumprem a portaria, eles cumprem a instituição normativa, mesmo quando ela contraria a jurisprudência do CARF, mesmo quando ela contraria soluções de consulta, mas ele cumpre a portaria. E ele cumpre a portaria e diz, eu sei que está errado, mas ele fala para o contribuinte, vá para a justiça que você ganha, porque você tem razão, mas eu não posso reconhecer até porque eu tenho que me preservar. Por quê? Porque existe essa cultura de que o contribuinte é que faz as coisas erradas, então se a autoridade toma uma decisão que favorece o contribuinte, ela está se expondo. Mas se a autoridade toma uma decisão que favorece o fisco, mesmo sabendo que a decisão é errada, ela está se preservando. E aí quem é que tem que resolver o assunto? O judiciário. Então, o contencioso não decorre só de contribuintes inadimplentes, ele decorre também desse fator cultural de que todo mundo quer se preservar, e a maneira de se preservar é decidir a favor da fazenda, porque decidir a favor da fazenda eu estou fazendo o bem comum, eu estou agindo no bem de todos, e eu não estou decidindo a favor de um contribuinte que seria o Gerson da história. E aí, para me preservar, eu faço isso e deixo que um juiz que tem autonomia, que tem independência, resolva o problema. Talvez essa seja uma causa também do excesso de litigiosidade que nós temos no direito tributário brasileiro. E talvez por isso no direito tributário tem tanta litigiosidade, como foi mencionado muito, muito brilhantemente pelo desembargador Abraham, que é o fato de que o fisco, o direito tributário, ele é o único ramo do direito em que o credor tem a tríplice função de elaborar a regra que vai disciplinar a relação, aplicar a regra que vai disciplinar a relação e depois julgar os conflitos decorrentes dessa aplicação. Talvez por isso existe aí uma litigiosidade muito maior do que existe nos outros ramos do direito, outros ramos do direito obrigacional, que tem também conflitos entre credores e devedores, mas são resolvidos de outras formas. Talvez essa seja uma razão. Mas, assim, para não tratar de outros aspectos assim filosóficos, históricos ou fundamentais da litigiosidade, que já foram muito bem tratados também por todos os que me antecederam, eu indico aqui alguns possíveis indicadores, alguns possíveis elementos que podem aperfeiçoar o contencioso. Um deles seria o de tentar dar um pouco mais de imparcialidade ao Poder Judiciário. E como o tema geral desse painel é a experiência internacional, a Corte Europeia de Justiça ela tem demonstrado em matéria processual tributária, no âmbito do direito europeu, uma independência e uma imparcialidade no trato de questões tributárias que nenhuma corte doméstica europeia consegue. Os contribuintes perdem diversas questões no âmbito do direito da União, mas quando as questões são discutidas nos tribunais domésticos, italianos, franceses, alemães, portugueses, enfim, mas quando as questões dizem respeito ao direito europeu e terminam sendo levadas à Corte de Justiça Europeia, a Corte de Justiça Europeia tem um posicionamento bastante diferente
daquele posicionamento adotado pelas cortes domésticas, em relação, por exemplo, à modulação de efeitos de decisões para evitar possíveis prejuízos à fazenda pública, o que é muito comum no Brasil, quando diz respeito, por exemplo, a pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para advogados privados que litigam contra o poder público. A Corte Europeia de Justiça também tem um posicionamento diferente das cortes domésticas, no que diz respeito a ônus da prova. Enfim, há diversos aspectos do contencioso. A Corte Europeia de Justiça tem um posicionamento mais equilibrado do que os judiciários de todos os países europeus. Isso talvez seja uma indicação de que uma proximidade do judiciário com o executivo é nociva para a imparcialidade necessária a que o contribuinte não seja visto como só esse inadimplente que atrapalha não pagando. E que essa visão por parte do judiciário também termina contaminando os julgamentos que são levados a efeito, como um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em que se disse que não se trata de apreensão de mercadoria para coagir o contribuinte a pagar o tributo, se trata de reter o bem até que ele pague. É diferente. Então, o judiciário começa a tomar decisões desse tipo, talvez por conta de visões como essa que mencionei. E aí, quais são as propostas, algumas proposições para o aperfeiçoamento do judiciário? Uma delas seria agilizar o processo de restituição do indébito, porque é perfeitamente possível, e essa é uma experiência que só o Brasil tem, a experiência do precatório, seria perfeito, os estrangeiros até nem conseguem entender o que é o precatório, quando se pergunta como é que o seu país paga os tributos recebidos indevidamente, e eles dizem, paga com dinheiro, e no seu é como? Só falta perguntar, com banana, que o seu governo devolve os tributos pagos indevidamente, e aí tem que explicar o que é o precatório. Então, se poderia ampliar a sistemática do RPV, por exemplo, para que fosse a regra, e só aqueles pagamentos que saíssem muito da curva precisassem ficar para o ano seguinte. Agilizando a devolução de tributos pagos indevidamente, talvez houvesse uma menor resistência dos contribuintes a exigências que depois, se fossem tidas como indevidas, eles saberiam que receberiam com mais facilidade. Hoje em dia, o contribuinte sabe que se ele paga um tributo indevidamente, a possibilidade de receber de volta é muito pequena e vai demorar muito para receber. Isso também aumenta a litigiosidade. Também faz com que haja a resistência ao pagamento. Outro ponto que poderia ser usado para aperfeiçoar o contencioso seria um aspecto que precisa ser objeto de reflexão, diz respeito à assessoria de ministros de cortes superiores ser feita por procuradores de Fazenda Nacional. Esse é um aspecto que precisa ser colocado na mesa e tem que ser debatido. Não é possível nós termos acórdãos feitos a 4 mãos pela Procuradoria e pelo ministro do STJ ou do STF, que enfrenta questões sensíveis sobre prescrição em matéria tributária, sobre responsabilidade tributária, sobre uma série de assuntos que, se nós fizéssemos um exercício de empatia e pensássemos no assessor jurídico de um banco fazendo uma questão, redigindo um acórdão que vai resolver um tema de direito bancário, se nós pensássemos no assessor jurídico de um sindicato fazendo um acórdão trabalhista no TST, nós não admitiríamos isso de forma alguma. Então, por que é possível um procurador de Fazenda fazer o acórdão que vai deslindar, por exemplo, um repetitivo, uma repercussão geral, assessorando um ministro apenas licenciado do cargo temporariamente, que vai voltar a ocupar depois? Esse é um aspecto que tem que ser objeto, talvez, de discussão. Um outro ponto que talvez possa aperfeiçoar o contencioso seria um maior fortalecimento do CARF e do contencioso administrativo em geral. O contencioso administrativo no Brasil, as propostas que se fazem em relação a ele são muitas vezes de supressão para evitar duplicação de trabalho, ou de o contencioso administrativo se tornar a primeira instância do processo judicial, mas talvez não fosse preciso uma mudança tão radical. Talvez nós pudéssemos apenas melhorar um pouco a situação dos conselheiros do CARF e dar a eles um pouco mais de independência, porque a independência ela é fundamental para que o julgador possa decidir contra os interesses do seu soberano. Sempre houve julgadores, nem sempre os reis, os czares, os imperadores, eles tinham como julgar todas as questões, eles delegavam aos seus assistentes. Daí a ideia de efeito devolutivo, né? Eventuais recursos que eram feitos ao soberano devolviam a ele a atribuição que ele tinha passado para o seu subordinado. Mas é claro que o subordinado não ia decidir contra os interesses do soberano, sob pena de poder literalmente perder a cabeça. Então, garantias da magistratura de vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade, são garantias para que o magistrado possa decidir contra os interesses de quem eventualmente poderia atrapalhar, poderia persegui-lo, poderia ter alguma influência negativa sobre ele.
Então, os membros do CARF poderiam ter um pouco mais de autonomia e de independência para conseguirem decidir de maneira mais imparcial, e isso eu destaco sobretudo a posição dos conselheiros dos contribuintes. Eu ouvi uma vez um relato de uma conselheira e aquela questão de que é importante as mulheres participarem da política, porque às vezes os homens fazendo as leis, eles não pensam na situação das mulheres, não por maldade, mas porque eles não têm lugar de fala, eles não viveram aquele problema. E a conselheira dizia o seguinte: eu não posso engravidar porque eu tive que sair das minhas ocupações todas para ser conselheira do CARF, e eu tenho que ter dedicação exclusiva ao CARF, e eu recebo jeton por cada sessão que eu participo. E o dia que eu passo mal no aeroporto, porque eu como uma coxinha estragada indo para Brasília para a sessão do CARF e não consigo ir para a sessão, eu não recebo. Então, se eu, por exemplo, ficar grávida, eu vou ficar sem receber também, porque eu não vou poder ir para as sessões. Ao passo que os conselheiros fazendários continuam tendo as garantias, continuam tendo toda a estabilidade própria do regime estatutário, inclusive recebendo um adicional, uma gratificação adicional por conta dos autos de infração que eventualmente são mantidos no CARF. A arrecadação se reflete nesse adicional que eles recebem. Então, isso gera, talvez, uma perda de qualidade nos julgamentos do CARF, que estimula os contribuintes a não se conformarem com aqueles julgamentos e a irem ao judiciário. Isso também aumenta essa litigiosidade que mencionava. E, finalmente, talvez, de uma possibilidade de aperfeiçoamento do judiciário seria de criarmos mecanismos, nem que esses mecanismos sejam apenas um constrangimento epistemológico gerado pela crítica acadêmica, de que haja um maior cuidado do judiciário na fundamentação dos julgados, que os julgados sejam fundamentados de maneira coerente, não só com outras situações iguais, mas com fundamentos usados para o trato de questões equivalentes, que partam dos mesmos fundamentos, para que o contribuinte sinta que o dever de fundamentação ele funciona não só para conformar o julgador, para limitar os poderes do julgador, mas também para legitimar o resultado do julgamento. E com a conformação do cidadão, do jurisdicionado a respeito dos fundamentos usados, havendo uma maior aceitação a respeito desses fundamentos, isso também diminuiria a litigiosidade. Hoje em dia existe um cuidado pequeno sobretudo nas cortes superiores, em relação a isso, em relação à fundamentação. Os ministros, eles não seguem o 489, parágrafo 1º do CPC, que diz, por exemplo, que é preciso enfrentar os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar o resultado a que chega a decisão. Os argumentos usados no processo não só pelas partes, mas pelos outros ministros também. Caso haja um debate mais franco e aberto a respeito das teses que não são aceitas, isso talvez gerasse uma maior adesão das partes vencidas e diminuísse também a litigiosidade. Mas, como eu disse, são só considerações adicionais a todas as que foram feitas, às quais adiro, pelo desembargador Abraham, pelo professor Fernando Rezende, pelo professor Daniel Ávila. Eu, mais uma vez, agradeço o convite, agradeço, doutora Daniela, a oportunidade e me despeço deixando aberta a possibilidade, caso haja tempo, de participarmos mais dos debates. Muitíssimo obrigado. Obrigada, doutor Hugo. Muito inspiradoras as suas palavras. Se eu tiver algum tempo hábil aqui, nós já estamos nos aproximando do final, eu farei algum comentário sobre a questão do processo administrativo, mas aqui, como nós estamos num debate bem democrático e a minha função principal é como moderadora, eu gostaria de passar a palavra que me foi pedida primeiro para o doutor Marcos e depois para o doutor Daniel. Obrigado, doutora Daniela. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar a fala do doutor Hugo. Aproveito para parabenizar também a fala do doutor Daniel Ávila, mas eu queria propor ao doutor Hugo uma reflexão a respeito de uma fala que o professor Hugo trouxe a respeito de uma suposta parcialidade do Poder Judiciário como sendo um dos problemas existentes dentro do contexto de toda a problemática tributária. Penso que não se pode generalizar.
não se pode generalizar. Eu mesmo, que fui procurador da Fazenda Nacional por 12 anos, depois que entrei na magistratura, e o doutor Daniel Ávila, que é procurador da Fazenda, pode confirmar, as minhas posições, elas são bastante centradas. Todos os meus votos são bastante fundamentados e tenho para mim que não sou fazendário. Também não sou pró-contribuinte. Eu sou pró-lei, pró-constituição. Então, e também não há proximidade entre poder judiciário e poder executivo. Não há qualquer influência do poder executivo nos juízes, nenhuma. Então, eu gostaria apenas de propor a reflexão a respeito dessa fala de uma eventual generalização em relação a um judiciário parcial. Apenas para finalizar, em relação à questão problemática que foi colocada de que ministros de cortes superiores, sobretudo do Supremo, serem assessorados por procuradores da Fazenda, penso eu que no momento que aquele servidor público ingressa na função de assessoria, na elaboração de votos, ele se despe da sua anterior função de advogado público. E da mesma maneira, e se isso é um problema, há também advogados que ex-advogados que assessoram ministros e que depois voltam para a advocacia também. E se essa parcialidade na assessoria acontece de procuradores ou de advogados, como teremos um CARF, então? Um advogado que se licencia do seu escritório, um advogado tributarista, e muitos conheço, que se licenciam do seu escritório para atuar no CARF, eles serão pró-contribuintes? Tenho certeza que não. Eles serão julgadores. Então, penso que a mesma mentalidade se aplica a procuradores da Fazenda, advogados públicos, ou a advogados privados, ou mesmo acadêmicos que assessoram juízes de cortes superiores. Eu apenas coloco essa reflexão porque penso que não podemos fazer uma generalização. Obrigado pela oportunidade da consideração. Obrigada, doutor Marcos. Doutor Daniel? Boa tarde, Hugo. Eu quero só fazer uma observação bem breve, até porque o doutor Marcos tem o melhor lugar de fala para falar da imparcialidade do juiz. Eu concordo absolutamente com a visão que você tem do próprio exercício da magistratura, Marcos. O fato é que, na qualidade de procurador da Fazenda Nacional, eu jamais poderia lhe definir como pró-contribuinte ou como pró-fisco. Eu acho que a sua jurisdição, sua judicatura é bastante equilibrada. Não há vieses. E mesmo, imagino que a Daniela concorde comigo, nossos debates na OAB normalmente perpassam isso. A sua percepção é de como um magistrado equilibrado, como um desembargador equilibrado. Mas não é isso que eu queria observar, observação bem breve. Hugo, é interessante como o percurso narrativo que a gente faz, às vezes, iluminam aspectos equivocados. Eu não discordo de você do papel dos contribuintes. De jeito maneira, eu poderia afirmar que o contribuinte é a causa da litigiosidade isoladamente, tão pouco que os desvios morais ocorrem apenas com os contribuintes. Não, muito pelo contrário. Creio eu que o contribuinte, que o contencioso tributário exerce também a importantíssima função de concertação do lançamento tributário. Fato é que nós temos várias causas que são ganhas pelos contribuintes, onde se aprimora o exercício da juridicidade e o controle de constitucionalidade, não tenho dúvida quanto a isso. A questão é iluminarmos o diálogo. Muitas vezes, talvez se possa prevenir o contencioso por uma orientação precisa da interpretação da norma, por novos instrumentos mesmo que abreviem todo o percurso dessa litigiosidade. Mas eu não acho que a sua supressão seria a solução desejada. Não, de forma nenhuma. Há desvios e exageros de um lado e de outro, não tenho dúvida.
cognitivos, desvios cognitivos não são uma peculiaridade dos contribuintes ou do fisco. Isso é parte de uma mentalidade antiga que ilumina nossas diferenças e impede o diálogo. Eu acho que, pelo contrário, a gente tem muito mais convergências do que diferenças. E se a gente mudar o foco, a gente consegue desenvolver novos instrumentos que diminuam os embates que, em alguma medida, serão necessários, porque desempenhamos papéis distintos e isso é bom para o jogo democrático. É só isso. Obrigada, muito obrigada, Daniel. Nós realmente agora esse debate é riquíssimo, nós estamos realmente nos aproximando do fim, e eu vou tomar liberdade, vou fazer um único comentário só para fomentar o nosso próximo encontro, o nosso próximo debate. Essa questão de assessoria, de independência, de visões, ela merece muita reflexão nossa, concordo plenamente que no momento em que a pessoa se torna assessor, se torna julgador, ele tem que se despir da sua função. Concordo, esse é o mundo ideal. Agora, o que eu gostaria aqui de lançar para uma reflexão futura o seguinte, uma frase que eu ouvi que eu li num dos filmes que mais me impressionaram ao longo do tempo. O filme é Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, e a frase é o seguinte: a verdade é como a arte, depende dos olhos de quem vê. Então, talvez esse equilíbrio seja bem importante, porque muitas vezes não é uma questão de parcialidade ou imparcialidade, é uma questão de visão pela própria experiência, sem certo e errado, como disse o Daniel. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, ainda vou fazer uma última finalização, mas agora eu gostaria primeiro de ouvir aqui, nós gostaríamos de ouvir qual foi o resultado da nossa enquete com a nossa audiência sobre a questão que nós apresentamos logo no começo da nossa apresentação aqui. Muito bem, então a pergunta foi, em sua opinião, o que mais contribui para a elevada litigiosidade entre fisco e contribuinte? 35% entendem que é a complexidade da legislação tributária, 42% a ausência de cooperação mútua, com elevado grau de desconfiança entre as partes, acho que nós falamos bastante sobre isso hoje aqui, 23% a ausência de mecanismos mais flexíveis de autocomposição. Que bom, 26% ainda é o menor número, significa que nós estamos no bom caminho da transação. Bastante interessante essa visão aqui do nosso público. E agora eu gostaria também de fazer de avisar quem foi o sorteado, que foi o Luiz Felipe Krieger, que foi o sorteado na obra do professor, em homenagem ao professor Gilberto Júlio Acanto. Hugo, gostaria muito de te passar a palavra, mas nós estamos aqui, a menos que você fale em 1 minuto. Nós estamos realmente no encerramento final. Só para dizer que, por causa dos 14 minutos, eu não pude ser claro e pareceu que eu estava generalizando, mas é claro que não era, não falava, jamais iria falar isso do desembargador Abraham, o meu pai era desembargador federal e fazia parte do judiciário, eu estava me reportando ao posicionamento institucional, mas não há tempo para explicar agora, mas eu queria só deixar isso bem claro. Ótimo, eu gostaria de agradecer imensamente, se vocês quiserem fazer algum comentário final, bem rápido, doutor Marcos, doutor Daniel, doutor Fernando, doutor Hugo, foi um prazer enorme participar desse painel, um grande aprendizado. Quiserem se despedir, fazer algum último comentário? Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse evento e propor que outros eventos similares aconteçam abordando questões do direito financeiro, direito tributário e financeiro, eles andam juntos, não podem ser separados. Perfeito, ótimo. Doutor Daniel, doutor Fernando, doutor Hugo, então eu vou agradecer muito a nossa audiência e cumprimentá-los novamente e até uma próxima oportunidade. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado a todos. Obrigada. Fiquem bem.